palavra de Deus vai dizer o seguinte, Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? O que as pessoas diziam? Que ele era o filho de Davi. Isso é uma revelação de quem era Jesus Cristo, de quem era o Filho de Deus, que vinha da linhagem de Davi, por isso ele era o Messias. Então a multidão vê Jesus fazendo um milagre e reconhece que ele é o Messias. Versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se ele há perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém? Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus soberano, Deus de misericórdia, Deus de graça e Deus de poder. Às vezes estamos diante da Tua palavra, Senhor. Mais uma vez queremos aprender de Ti. Mas não somente isso, mas também sair daqui renovados. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra é renovo. Por isso eu te peço que através desta palavra, Senhor, Tu renove o Teu povo e a Tua igreja, dando a eles, Senhor Jesus, aquilo que eles necessitam. Sim, Pai, eu oro, te peço e te agradeço. Amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor Jesus? Glória a Deus. Se assenta. Como eu disse na quarta-feira, hoje nós íamos olhar um texto preocupante daquilo que nós podemos aprender de quem é Cristo, de quem é o Messias. Esse é um texto muito preocupante. Por quê? Porque esse texto vai nos mostrar dois casos numa mesma situação de pessoas entendendo quem é Cristo de forma diferente. A situação em questão é Jesus curando uma pessoa surda e muda, só que a doença desse homem não era física, mas era espiritual. Não era apenas uma deformidade nos seus ouvidos, nos seus tímpanos, nem na sua língua, mas era algo espiritual. E aqui a gente precisa fazer essa análise, porque isso nos revela duas coisas: nem tudo é só físico e nem tudo é só espiritual. E coisas espirituais podem influenciar naquilo que é físico, naquilo que é natural. É o que nós estamos vendo aqui. Há um homem
que é cego e mudo. Mas, quando Jesus expulsa aquele demônio, ele é curado. Então a gente precisa analisar isso com cuidado. Por quê? Nem toda doença às vezes é física. Pode ser espiritual. Mas o inverso também a gente precisa fazer a mesma coisa. Nem tudo é espiritual. Por quê? O ser humano, infelizmente, ele trata as coisas muito com dualismo. Ou é preto ou branco, ou é bem ou é mal. Ou é uma coisa ou é outra. Então, normalmente, por exemplo, vamos pensar o cenário. Está a igreja orando por alguém. Alguém que está doente, alguém que está enfermo. Nós oramos para Deus, ou não? Nós oramos ao Senhor. Aí a gente espera o quê? Que Deus vai atender a nossa oração, sim ou não? Isso sempre acontece? Não. E aí, normalmente, as pessoas falam, ixi, isso daí era espiritual, então por isso que... Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a gente precisa entender, e puxando um pouquinho que a gente aprendeu semana passada, que a fé e a oração estão em Deus, e não no resultado. Então, o problema às vezes qual é o sentimento que eu tenho quando eu oro a Deus? Porque tem muita gente que ora a Deus e ora na certeza que ele vai ser atendido. E quando ele não é atendido, aí essa situação se volta para contra ele. E às vezes Satanás usa desses artifícios para julgar, para falar assim, viu? Você não é filho de Deus como você pensava não. E você está errado. Você começa a ter esse pensamento, puxa, eu orei, eu clamei, e por alguém, por alguma pessoa, a pessoa não foi curada, pior ainda, morreu, e agora? E agora que Deus continua no controle de todas as coisas. Então sim, tem coisas que são espirituais. Quantas vezes eu já não vi orações que a gente ora, e uma oração de libertação e a pessoa para de sentir uma dor que tinha. E aí você entende, opa, isso daqui não era só físico, era algo espiritual. A gente não tem só esse exemplo, mas a mulher encurvada que Jesus cura, ela era encurvada, mas Jesus deixa claro que havia um espírito maligno naquela mulher. Ele ora, repreende o espírito e as costas da mulher voltam ao normal. Então nem tudo é espiritual, mas nem tudo é físico. E como saber? Nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo em nossa vida para entender. Porque Jesus tinha essa sensibilidade. É por isso que em alguns casos ele ora. Tem outros casos que ele vai curar outra pessoa, ele toca. Ele faz algo para colocar na pessoa. Outras ele só libera a palavra. Outras ele expulsa o espírito maligno para curar a pessoa. Porque Cristo tinha essa sensibilidade do Espírito Santo. Como eu vou saber as coisas da minha vida? Só tem uma forma, eu sou natural. Eu sou um homem normal, eu sou de carne e osso, eu vim do pó. Eu preciso daquilo que é espiritual para entender as coisas espirituais. Isso só vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Então Jesus cura esse homem, mudo, cego. E é engraçado que o texto vai dizer o seguinte, lá no versículo 22, vai dizer o seguinte: trouxeram-lhe então endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego mudo falava e via. Então a cura daquele homem foi tão assim extraordinária para ele, que o homem desandou a falar, irmãos. Vamos supor que esse homem tinha lá seus 30 anos. Os 30 anos que ele não falava, ele começou a falar, ele começou a ver. Eu já vi um vídeo de uma criança, nenenzinha, e se eu não me engano, não era miopia, eu acho que era miopia. E aí colocaram o óculos na criança, pequenininha mesmo, assim 1 ano e pouco, fizeram um óculosinho para ela, e aí colocaram. Então ela não enxergava muito bem, então ela não sabia muito bem o rosto do pai, da mãe, vinha tudo embaçado. Quando colocou o óculos na criancinha, ela arregalou os olhos e falou assim, nossa, ela queria tocar nas coisas, era impressionante. Uma vez eu ouvi também uma criança
que ela não tinha audição perfeita, então ela não ouvia muito bem. Aí colocaram o aparelho. Quando colocaram o aparelho, se eu não me engano foi o pai, ou se foi o pai ou a mãe, chamou, ela olhou assim, começou a derramar lágrimas, porque estava ouvindo a voz do pai ou a voz da mãe. Então é algo impressionante. Então a cura para aquela pessoa foi tão impressionante, começou a falar, ele via, ele enxergava, e assim tem que ser na nossa vida. Quando nós recebemos algo de Deus, você não pode ficar acuado, não pode ficar amedrontado, a gente tem que ficar feliz, porque foi Deus que nos deu. Amém? Dado o milagre, tem a multidão e tem os fariseus. Essa daqui é uma das únicas vezes que eu vou ficar do lado da multidão. Amém? Eu sempre esculacho a multidão aqui nas pregações. Não faz parte da multidão, a multidão não toca, enfim. Hoje eu estou do lado da multidão. Por quê? A multidão vai ver Jesus curando aquele homem e eles vão dizer assim: não é verdadeiramente esse o filho de Davi? Eles estão declarando com a boca deles o termo que era usado para as profecias do Messias, filho de Davi, da linhagem de Davi, da descendência de Davi, da genealogia de Davi. Essa multidão que conhecia as Escrituras, principalmente o Velho Testamento para nós, eles não tinham o Novo, eles são o Novo Testamento, está acontecendo ali. Mas eles tinham conhecimento, mas não têm um conhecimento tão grande. É mais ou menos como na igreja, irmãos. Às vezes eu falo para você, irmão, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. E eu falo de novo, lê a Bíblia. Amém? Estão lendo a Bíblia, né? Lê a Bíblia. Mas convenhamos que o que eu procuro para pregar é diferente de você lendo na sua casa, sim ou não? Irmãos, às vezes eu passo de um negócio para cá, um livro para cá, um livro para cá, uma pregação para cá, para cá, para cá, para cá. Por quê? Porque eu preciso absorver esse conhecimento para passar para a igreja. Amém? São coisas completamente diferentes. Tanto que o meu devocional particular é totalmente diferente de quando eu estou procurando pregar alguma coisa. É totalmente diferente. É outra coisa. É como a gente faz. A gente vai, senta, lê um texto, ora, escuta um louvor. Enfim, é totalmente diferente. Então a multidão conhecia as Escrituras. É da cultura deles. Eles conheciam a palavra, eles conheciam a profecia. Era passado de boca a boca tudo isso. Só que o outro grupo que está lá são os fariseus. Essa denominação fariseu não é à toa. Eles eram conhecedores da lei de Deus, da lei, dos mandamentos e dos profetas. Eles conheciam tudo, de cabo a rabo. Eles tinham que conhecer. Então, mais do que a multidão, os fariseus conheciam muito mais essas profecias que falavam acerca do Messias. Só que quem está entendendo quem é Jesus Cristo? A multidão. Porque a multidão começa a falar: não é verdadeiramente esse o Filho de Deus? Não é o filho de Davi esse? E aí os fariseus se levantam e, num ímpeto, num súbito, eles falam assim: esse camarada está expulsando demônios por demônios. Olha lá, versículo de número 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Essa terminologia Beelzebu, que é usada até hoje, inclusive, caracteriza um demônio que é de alto nível, de alta patente, no reino das trevas. Então olha a afirmação que eles estão fazendo diante da multidão. Amém? É mais ou menos assim, irmãos. Depois de um bom tempo ouvindo a palavra de Deus, vocês acreditam no que eu falo, sim ou não? Já falei para vocês não acreditarem em tudo que eu falo, gente. Vocês têm que procurar. Por quê? Qual é o problema? Os fariseus, eles eram conhecidos o quê? Eles conheciam a lei, os mandamentos e os profetas. Tá toda a multidão falando o quê? Esse camarada é o filho de Davi, é o Messias prometido. Aí se levanta os fariseus, que eram conhecidos por serem tudo isso, e eles falam: não. Esse daqui expulsa esses demônios por outro demônio. Você acha que eles não iam acreditar? Quer dizer, epa, se os fariseus estão falando, eles conhecem melhor do que a
gente. Só que quem está certo aqui? Os fariseus ou a multidão? A multidão. A multidão está certa, está correta. E não os fariseus. Então, usando esse texto aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é: eu preciso tomar cuidado com o que eu entendo sobre quem Cristo é. Quarta-feira, nós falamos um pouco sobre ele ser, ele é, eu sou, é o que ele diz. Ele é tudo. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos na nossa vida, ele é. Essa é a revelação de quem ele é, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus. Só que nem todo mundo tem essa revelação. Eu ainda fiz uma brincadeira. Tem gente que acha que Jesus é só médico, procura só na doença. Tem gente que acha que Jesus é banqueiro, procura só quando está com dívida. E assim sucessivamente. Só que essa não é a revelação de quem é Cristo. Amém? Qual é o perigo de eu entender quem é Cristo errado? Talvez seja um caminho sem volta. Talvez seja um caminho sem volta. Então eu vou dar uma voltinha bem rápido para a gente entender o problema do que eles estão falando aqui. Eu vou dar uma voltinha e a gente vai terminar no final desse texto, que foi o que a gente leu. Vai lá comigo, Eclesiastes, capítulo de número 10. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 10, versículo 1. Beelzebu, ele é o mesmo Deus que a gente vê lá no Velho Testamento aqui, que a gente já está acostumado a ver bastante, chamado Baal. É o mesmo Baal. E a gente só fala Baal, 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 não é? Mas o nome por completo era Baal-zebub. Baal-zebub. E aí, a terminologia Beelzebu. Baal-zebub. O que significa esse nome? Baal significa Senhor. É por isso que quando Elias está lá no Monte Carmelo enfrentando os profetas de Baal, a oração de Elias é que conheçam e vejam que só o Senhor é Deus. Lá naquele texto original, ele está fazendo a diferenciação. Na nossa original está tudo Senhor, mas ele faz essa diferença, porque Baal também significa Senhor, e Yahvé também é Senhor. Então ele faz essa diferenciação, porque o povo estava achando que Baal era Senhor, mas só o Senhor verdadeiro, Yahvé, é o Senhor. Então a oração de Elias é essa, que vejam que só Yahvé é o Senhor. Então Baal, Senhor. Zebub, mosca. Então Baal, Zebub é Deus ou Senhor das moscas. Esse Deus era o Deus conhecido como Deus da fertilidade. Ele era cultuado principalmente nos começos da cultivação da terra, para que fosse próspero. Amém, igreja? Uma coisa interessante, quem aqui já ouviu as músicas do Raul Seixas? Lembra da música dele, da mosca? Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. O Raul Seixas, ele usava muito dessas coisas nas músicas dele. Então, qualquer dia eu vou dar um estudo para os irmãos sobre o Apocalipse e a gente vai acabar entrando em algumas coisas. E muita música do Raul Seixas, ele conhecia muita coisa. Tem muita gente que diz que ele era ocultista. Sendo ou não sendo, ele conhecia as coisas. Então você vai vendo as letras da música do Raul Seixas, tem muitas dessas coisas. Então tem a da mosca, tem aquela Eu Nasci há 10 mil anos, e ele vai contando toda a história da humanidade. Tem uma outra também que é do trem. Olha o trem, vem debaixo das nuvens. Ali ele está falando do final das eras. Então ele fala do velho Aeon. Velho Aeon, no ocultismo, é a era passada, é o século passado. E aí está vindo o novo Aeon, né? E aí a gente vai entrando em muita coisa. Então, o Raul Seixas, as letras dele, não é só loucura.
tem tudo ali um significado. Então, o Raul Seixas tem a música da mosca. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Então, quando a gente vai ver lá, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, olha o seguinte. Então, a gente já descobriu que Baal-zebu, ou é o senhor das moscas. Olha o que acontecia, ó. Eclesiastes 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Presta atenção no começo do texto. O problema aqui é o seguinte: o perfumador, e naquela época, a maioria dos perfumes eram ungüentos. Então nem era nem um perfume como a gente conhece hoje, nem a unção que a gente conhece hoje também. Um óleo, um azeite, né? Ele era a mistura disso. Ele era mais pastoso, mas não tanto como uma unção, como uma mirra, como um azeite. Mas ele tinha esse perfume. Até hoje em dia, existem esses tipos de unguento, né? Que são essências juntamente com ali um azeite, um óleo de alguma coisa. Então esse era um unguento. Quando o perfumador ia fazer esse unguento, ele separava em potes, ele colocava a essência, preparava e deixava nos potes. O que ele tinha que fazer? Tampar os potes. E talvez isso já tenha acontecido na tua casa. Quando a mosca pousa, ninguém quer mais nada, né? Até porque você fica com nojo. Você vê lá a mosca numa sopa, você não vai querer comer. Agora, qual é o problema da mosca no unguento? Quem aqui já viu, já foi em uma casa de perfumaria, de essência, sabe que o cheiro é forte, sim ou não? Mas é um cheiro agradável. Só que quando a mosca pousava, ela fazia daquele perfume virar um perfume com um cheiro horrível, com um cheiro ruim. Então ela inutilizava aquele unguento. Então o perfumista tinha que ir lá e jogar. Então ele tinha que cuidar para que a mosca não pousasse no seu unguento. Amém? Trazendo para nós, esse unguento sou eu e você. Somos cada um de nós. Por quê? Porque quando o Senhor nos tomou, Ele colocou dentro de nós de volta a sua essência. Por quê? Lá no Jardim do Éden, o Senhor fez o homem, sua imagem e semelhança, perfeito, um vidro com uma essência. O que Satanás veio fazer? Tirar a essência de Deus de dentro do homem. E todo o perfume que Adão exalava foi perdido para sempre. Desde o começo, o diabo é essa mosca que fica querendo tirar o nosso perfume. Porque o que dá valor a um perfume é o seu cheiro. Um perfume que é perfume mesmo, quanto mais de perfume sendo real, mais ele é caro, mais ele é valioso. Quando o perfume é chifrinho, vale qualquer coisa, mano. Eu já comprei perfume por 5 conto. Daqueles homens que ficam em Santo Amaro, que para a gente. E o camarada queria 20 conto. Eu falei assim, é o seguinte, cara, eu tenho 5 reais aqui. Ele, não, mas... Cara, eu tenho 5 reais aqui. Aí, não, tá bom então. O cara começou a vender no 20, eu comprei por 5. Você usou, pastor? Claro, usei. Eu perfumava o banheiro. Porque tinha cheiro de álcool. Perfumava... Sabe Bala House? Tinha cheiro da... Eu colocava no banheiro assim. E durou um bom tempo lá. 5 conto. Então, quanto melhor o perfume, mais caro. Assim é você. Então, o que Jesus veio trazer de novo em nós? A essência de Deus para dentro do homem, para que o homem exale o seu perfume, para que nós tenhamos valor. Qual é o perfume de Deus dentro da gente? O Espírito Santo. É aquilo que traz valor a nós. É o que nos faz diferente. É ter a essência do céu sobre a nossa vida. O que é que o diabo quer fazer? Tirar de você a essência. Pousar lá. Por que eu estou fazendo essa volta? Para você entender
Qual é o problema que esses homens estão fazendo? Eles estão falando que Jesus é alguém que está junto com os demônios para destruir o ser humano, para fazer mal ao ser humano. Só que Jesus vai deixar claro lá em Mateus 12: é impossível uma casa dividida prevalecer. Se o diabo quer destruir o ser humano, ele não vai mandar alguém que expulsa ele, que trabalha contra, que fica dando empecilho. É impossível. É impossível isso acontecer. Jesus não veio para destruir. Jesus veio para fazer outra coisa na nossa vida. Abre comigo lá, livro de João, capítulo 10. João, capítulo de número 10. Você vai descobrir agora o que Jesus veio fazer. Capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Olha o que vai dizer a palavra. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Jesus não veio destruir a minha vida e a tua vida. Jesus veio me dar vida e vida com abundância. É o que o mundo quer pregar para a gente. Não, ser crente, irmão, fulano, sai disso daí. Ser crente é perca de tempo. Por quê? Porque o mundo acha que Jesus veio para destruir a nossa vida, para tirar a nossa alegria, para tirar o nosso conforto. Pelo contrário, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, vida verdadeira, alegria verdadeira, alegria de fato. Jesus veio dar sobre a tua vida, meu irmão. Pode dar uma glória a Deus por isso? Ele veio entregar em nossa vida, vida e vida com abundância. Agora, Jesus veio para destruir uma coisa também. Pastor, o senhor acabou de falar que ele não veio para destruir. Não, ele veio para destruir sim. Ele veio para me dar vida e vida, mas ele veio para destruir uma coisa sim. Vai lá na carta de João, primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 3. Versículo 8. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Jesus veio para me dar vida e vida com abundância. E eu recebo, em nome de Jesus. Agora, pastor, o que ele veio destruir, meu Deus do céu? Olha lá. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do... Para que Jesus veio? Para desfazer, para destruir as obras do diabo. Para isso que ele veio. Então ele veio para me dar vida e vida com abundância. Pastor, mas e o meu passado? Mas o que aconteceu lá? Irmão, ele já destruiu, já caiu por terra, porque o Senhor é poderoso sobre a tua vida. Ele veio para destruir. Jesus veio para pegar o dominó de Satanás e... Por quê? Porque é essa obra que ele veio fazer. Então o Senhor não veio para trabalhar com o inferno, não veio para trabalhar com as trevas, ele veio para destruir as obras. E às vezes a gente que serve a Deus, a gente fica com medo. Ah, mas e o diabo? E isso e aquilo? Ele veio para destruir, irmão. E maior é o que está conosco do que está no mundo. Mais poderoso é Deus na nossa vida do que todas essas coisas. E esse é o Deus que nós servimos, que veio para destruir as obras do diabo. Você imagina isso? Coitado do diabo, né? Igual o povo fala. Coitado de fulano, não, coitado é do diabo. Camarada cheio de plano contra a tua vida, cheio de arquitetando cada coisa. Aí o Senhor Jesus chegou e falou assim:
chega a destruir tudo. Acabei com tudo. Para aquele que serve a Deus, obra nenhuma de Satanás pode ir contra a tua vida, meu irmão, minha irmã. Não adianta. Não, pastor, mas não adianta. Pode fazer macumba, pode dar 3 pulinhos, pode ir na sexta-feira 13, pode ir na encruzilhada, nome na boca do sapo, fazer auê, virar a tripa de porco. Irmão, não adianta. Se você serve a Deus, Ele destrói as obras de Satanás contra a tua vida, meu irmão, meu irmão. Não tem para onde correr. E o diabo, o que você acredita que é o contrário? Aí hoje ele está ouvindo isso, você está ouvindo isso, ele está falando, meu Deus, agora perdi. Porque tudo que o diabo tem contra a nossa vida é medo, ele não tem mais nada. Agora, se eu entender que servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, ele vem para destruir as obras de Satanás contra a minha vida, contra a vida de todos, irmão, sobrou o que para o diabo? Sobrou nada. É a gente pegar, nós que somos o vaso do perfumista, e falar assim, fechei a tampa, Satanás. Não adianta querer pousar, porque aqui você não vai destruir o perfume e a essência que Deus colocou na minha vida. Então o Senhor não veio para destruir, mas, ou melhor, não veio para trabalhar com Satanás, mas veio para desfazer as obras de Satanás. Agora, vai lá comigo, livro de João, capítulo de número 1. João capítulo 1, versículo de número 11. Então, primeiro a gente aprendeu, primeiro a gente descobriu que Jesus, ele se revelou, e ele se revelou primeiro à casa de Israel, ao povo de Israel. Ele veio para o povo de Israel primeiramente. Só que olha o que João vai dizer logo no começo do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem são esses? A casa de Israel, o povo de Israel. Jesus vem para eles e eles não o receberam. Não quiseram, não aceitaram. Amém, igreja? Agora, olha o que Jesus, ou melhor, olha o que João vai dizer sobre Jesus. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Quem recebeu Jesus Cristo sobre a tua vida? Então ele fez você ser chamado não apenas servo, mas filho. E o que eu entendo sobre filho está muito acima de muita coisa. Sim ou não? Filho está acima de amizade? Sim ou não? Filho está acima de parente? Filho está acima de pai e mãe? Tem que estar, gente. Tem que estar. Não, pastor, misericórdia. E o que Deus falou lá em Gênesis? Deixará o homem pai e mãe, sim ou não? Nunca falou para deixar? Filho, deixa pai e mãe em casa. Então o filho tem que estar acima do pai e da mãe quando a gente casa. Pastor, o senhor está ensinando a gente a parar de honrar pai e mãe? Não estou falando isso não. Estou falando que tem algumas coisas, alguns princípios, amém? Filho está acima de marido e esposa? Tá não, gente. Não. Não. Por exemplo, você tem um filho, o filho cresce e vai embora. E se você tem um marido e uma mulher firme e forte, vai ficar quem com você até o final da vida? O marido e a mulher. Amém? É por isso que, olha só, nós somos feitos o que aqui na terra? Filhos de Deus, sim ou não? Mas e quando a igreja chegar no céu, ela vai ser o quê? O que vocês vão ser, gente? Aqui vocês são filhos, lá no céu vocês vão ser o quê?
noiva, esposa. Porque a união mais forte do ser humano é um casamento. Então aqui na terra nós somos filhos, mas lá no céu nós vamos ser a esposa do Cordeiro, porque nada vai poder nos separar do amor de Deus. Amém, igreja? Então, são níveis que a gente precisa entender. Isso qualquer dia eu prego num culto sobre família, eu vou explicar o porquê que eu falei essas coisas. Porque parece soltado assim, o pastor tá ficando maluco, tá falando uns negócios nada a ver. Mas cada coisa que eu pontuei aqui é uma grande verdade para as nossas vidas. Então, nenhuma das coisas que eu falei aqui perde o valor. Então quer dizer que o marido, a esposa vale mais. Não, não é isso. É que tem graus na nossa vida que se a gente entender, a gente consegue levar a vida de uma forma diferente. Amém, igreja? Então, por exemplo, eu sei que o casamento do meu pai e da minha mãe é mais importante do que eu já deixei eles. Eles estão lá, eles cuidando da vida deles, eu cuidando da minha. Mas a aliança continua permanente. Amém? Assim também eu já tenho na minha cabeça. Ainda mais que eu tenho 2 marmanjos em casa, gente. Eu tenho 2 homens em casa. Então vai ser pior ainda. Quando eles crescer, puxa, aí esquece. Vão dar só atenção para a mãe. Que mãe e filho, né? Vão dar atenção. Vai largar o velho Leonardo aqui. Então a gente sabe que quando os meus filhos crescerem, eu vou ser mais feliz de ver eles felizes. Mas quem vai estar do meu lado vai ser a minha senhorinha Bruna. Minha velhinha Bruna. Pro resto da minha vida. Então são essas coisas. Então olha o que Jesus ele diz sobre a gente. Ele falou, aqui na terra vocês são filhos. Mas no céu vocês vão se tornar esposa, noiva. Vai crescer esse elo. Vai crescer essa aliança. Então, aqueles que o receberam, você disse que você recebeu, ele deu o poder de ser chamado filho. Quem não recebeu, não recebeu. Mas quem o recebeu, deu-lhes o poder de ser chamado filho. Agora, para terminar, lá onde a gente estava em Mateus, capítulo 12, Mateus capítulo 12, versículo de número 31. Então eu dei toda essa volta para a gente terminar aqui. Nesses 2 versículos que a gente vai ler, e a gente vai orar. Então a gente entendeu que Cristo foi nessa situação, curou um cego, que era cego e mudo. Quando ele cura, tem dois grupos naquela situação, a multidão e os fariseus. A multidão reconhece, ele é o Filho de Deus. Os fariseus dizem, não, ele está fazendo isso por Beelzebul, está expulsando os demônios por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. A gente aprendeu que esse Beelzebul é o Baal-Zebub, o senhor das moscas. E a gente viu a obra da mosca no que é bom, só vem para destruir. E a própria Bíblia, a própria palavra nos ensina que o Senhor não veio para nos destruir, mas destruir as obras do diabo. Em outras palavras, a obra da mosca. Mas ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Aí o texto que nós lemos no final diz que ele veio para os seus não receberam. Mas nós que recebemos, nós fomos feitos filhos, sim ou não? Agora, e quem não recebeu o Senhor? Há uma diferença em não receber o Senhor por não conhecer. Agora, e quem o conheceu? É diferente? Com certeza. Por exemplo, você hoje, você já conheceu a revelação de Cristo, sim ou não? Sim. Se você hoje sair dos caminhos do Senhor, você é conhecido ou desconhecido das coisas de Deus? Você é conhecido. Então a coisa é diferente. É diferente de alguém que nunca teve o conhecimento que você tem, a revelação que você tem. Porque todo mundo acredita hoje, praticamente todo mundo acredita em Deus, muita gente acredita em Jesus Cristo, mas nunca tiveram o que você teve, o acesso das coisas de Deus. Então é diferente. É diferente. Nós estamos tratando do povo de Israel, a casa de Israel, que é conhecida como a casa de Deus, o povo de Deus. Então esses fariseus não são qualquer pessoa. Eles deveriam saber quem era Cristo, porque eles já tiveram as promessas e a revelação
que agora está na frente dele. Só que com a revelação do Messias que está na frente dele, eles quiseram acreditar que ele era alguém que trabalhava com os demônios. Agora olha o que Jesus vai dizer. Versículo 31. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Pastor, o que é o pecado da blasfêmia com o Espírito Santo? Com 100% de certeza a gente não tem. Porque Jesus fala, mas ele não dá o veredito. Mas conforme o que a gente leu aqui, a situação, duas coisas se desenrolam. Primeira, qual a primeira? É atribuir a obra do Espírito Santo aos demônios, que é o que os fariseus vão fazer. Jesus está curando, está libertando através do Espírito Santo, eles estão falando que são para os demônios. E qual a segunda, pastor? A segunda é receber a revelação de quem Cristo é, ou ver quem Cristo é, saber isso e não aceitar, que foi o que eles também fizeram. Então eles fazem essas duas coisas. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser ou uma ou outra. O que me chama a atenção é que Cristo vai dizer assim: qualquer pecado para o homem é perdoado. Um ser humano que mata um outro ser humano a sangue frio, ele pode ser perdoado. Um pedófilo, ele pode ser perdoado se ele se voltar o seu coração para Deus. Os homens que estão fazendo tudo isso lá em Israel, se eles voltarem o coração a Deus, eles podem ser perdoados. É difícil, é complicado. Uma pessoa que tem um coração dessa, só Deus mesmo. Mas tudo isso, as piores atrocidades, ele pode ser perdoado. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nem agora, nem no futuro. Pastor, agora o Senhor me deixou meio encabulado. Será que eu já fiz isso? Se você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, de uma coisa eu tenho certeza: você nunca praticou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque uma coisa ou outra. Ou é atribuir algo que é Deus ao demônio, rejeitar Cristo, coisa que você não fez. Amém, igreja? Então, isso também vai abrir na nossa mente para muita coisa. Para dizer assim, agora eu entendo, porque tem gente que você fala e não dá jeito. Por quê? Porque essa pessoa decidiu no seu interior não querer a Deus na sua vida. E aí, nem Deus pode fazer muita coisa. Então o que a gente precisa entender é, por que eu comecei essa mensagem dizendo que esse texto é perigoso para a gente? Esse texto é perigoso porque cada dia que passa, mais Cristo é revelado, sim ou não? É difícil ter um lugar hoje que ninguém sabe ou já ouviu falar sobre Cristo. E esse é o perigo. Porque se eu recebo a palavra de Cristo, a revelação de Cristo e rejeito, eu me enquadro nessa situação. Eu me enquadro nesse momento de dizer assim, e agora? Quero ou não quero? Você tomou a atitude certa, porque você recebeu a revelação e você aceitou quem Jesus era. Aquele que eu falei lá na quarta-feira, ele é tudo que nós precisamos. Você aceitou. Então qual é o perigo? É receber a revelação e não querer receber essa revelação. Foi o que aconteceu com a casa de Israel. Jesus veio para eles e eles não receberam. Eles não quiseram. E muitos deles se perderam. O texto que mais me choca nesse contexto é quando Jesus ele está para ser crucificado. Quem crucificou Jesus? Hein? Quem crucificou Jesus? As pessoas. Foi lá no meio da multidão que gritaram: crucifica Jesus. Foi o povo.
Sabe qual é a pior? Crucificaram Jesus porque receberam dinheiro em troca. Porque os sacerdotes foram lá, fala que é Jesus. Então eles receberam a revelação. Tiveram 3 anos mais ou menos com Jesus. E não aceitaram. E na primeira oportunidade, foram como Judas. Venderam Jesus. E Judas não vendeu Jesus sozinho, não. Toda aquela multidão que gritou crucificar Jesus, vendeu Jesus junto com ele. Então a gente precisa entender que hoje nós já recebemos a revelação de quem é Cristo. É por isso que o somente Cristo, o solos Cristo, é uma das bases da fé cristã protestante. Porque só por ele nós somos salvos. Só pelo seu sangue nós somos redimidos. E só pela sua graça nós encontraremos com ele no céu. Amém? Você pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor?